Recanto seguro. Há em cada criatura um recanto seguro para falar ou escutar a Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa. Um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa. Uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento. A magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em toda criatura um recanto seguro que se alcança através de algum desses convites naturais, onde se sente, se fala, se ouve a Deus, e o seu amor está mais próximo, é mais envolvente. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidas. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes de lhe peçais. Também disse esta parábola, e alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Preces que vos alais da terra, luminosas e puras, cheias de bênçãos e ais, cânticos d'almas nobres, inspiradas no bem e na caridade. Liriais, que evolais sublimes e consolais, na dor, no desespero, na saudade. Preces formosas,
que sois rosas do jardim das emoções, preces de corações em luto e pranto, torrencial, dorido, triste canto d'almas amarguradas, quase estioladas, que perderam na luta os recursos transitórios, não a esperança, amparadas em Deus e sua bonança, preces de virgens confiadas, de mães afervoradas, intercedendo por filhos ingratos, que a ventania das paixões estiola, preces de esposos fiéis, desrespeitados na confiança, porém, nobres como círios votivos, em santuários cativos, esparzindo luz. Sois o amparo divino, santo, imaculado, que um dia lenistes o crucificado, preces de irmãos vergastados, sob a incúria dos maus, pelas dores da vida, que não desfalecem na lida, sempre afligidos, nunca vencidos. Preces intercessórias, de socorro, de misericórdia, de compaixão, preces de pura unção, monólogos sublimes, preces que santificais, preces que acalmais no fragor das dores, preces dos sofredores, vibrai, traduzidos homens da terra, suas aspirações e suores, como as raras e brancas flores que medram nos chavascais. Ó preces da orfandade, que vive em sofrimento, enxugai-lhes a lágrima, o seu padecimento, além da esfera em sombra, a alvorada, primavera de eterna madrugada, vós que diminuís as torpes agonias dos trânsfugas das noites, filhos das ventanias, sois o hálito celeste, o telefônio em luz, que fazeis o intercâmbio de todos que oram com Marte da cruz. Quando a noite é sombria, sois as estrelas que rutilais belas, apontando diretrizes felizes aos que já não podem percebê-las. Portal de liberdade, arrancais da treva da morte para a claridade, em que o espírito se afervora quando ora. Preces que sois baladas da natureza em música de beleza, exaltando os céus e louvando a vida colorida. Preces, pontes de luz entre o homem e Deus. Caros internautas, a simbologia do Ano Novo nos envolve no momento. Os estudos dos símbolos mostram que eles têm um significado, carregam a pessoa e o seu psiquismo para horizontes além daquilo que está sendo apresentado. O ciclo solar, por exemplo, faz com que nós construamos um instante de busca de interesses novos, de promessas a serem realizadas, de introspecção, valorizando a si próprio e a viagem de si a si mesmo. Ano novo, alguns dirão, repetidas vezes, é hora de experimentar, de criar novidades, de gerar novas possibilidades de atuação,
de construir relações diferenciadas. Em suma, um momento especial na entrada do ano de tirar as suas próprias diretrizes para caminhar com seus próprios sonhos. Vamos começar então esse ano novo em busca do sagrado, lembrando-nos de um tema muito importante no nosso crescimento espiritual: a oração. Afinal de contas, a prece, foi dito, é a nossa ponte, ligando-nos o ser que nós somos à divina presença existencial, evolutiva em nossas vidas. Mas o que significa a oração em termos psíquicos ou existenciais? Recordamos então, nesse instante, que somos uma espécie de trindade psíquica. E nessa trindade, chamada casa mental por alguns, nós temos um superconsciente, a zona mais elevada do nosso ser psíquico, onde residem os sonhos, as aspirações, o que há de mais elevado em nós, a lei divina, portanto, presente na nossa consciência. Pois bem, no estado de oração, o que acontece é que nós entrelaçamos a nossa vontade, o nosso sentimento, para perceber essas zonas superiores, deixar-nos funcionar através delas. E por isso mesmo, a oração se faz um contato de maior proximidade com o transcendente, com o luminoso, com aquilo que é a nossa busca fundamental, o deleite divino. Pois bem, não somente isso acontece. Com o pensamento, vontade, criam vibrações de natureza psíquica. Nesses instantes, nós nos entrelaçamos com uma sintonia espiritual mais elevada. Criamos uma espécie de teia da vida psíquica mais avançada espiritualmente. E isso vai reverberar no cotidiano das nossas experiências com uma vitalização psicofísica e, mais que isso, com uma alteração da psicosfera, com formas novas, mais avançadas, ideoplásticas, que nos permitem vivenciar a experiência mais ricamente do que estamos acostumados com a vibração trivial do cotidiano. Mas há também de se perguntar, normalmente nós oramos a Deus para pedir, que adianta isto? Se Ele é onisciente, se Ele já sabe das nossas demandas, das nossas necessidades, das nossas buscas, dos nossos anseios, não seria inútil esse tipo de atitude? De certa forma, tudo que foi dito parece valer, mas há algo fundamental, é que no ato da oração, nós nos transformamos para receber aquilo que nos é dado pela onisciência e pela onipresença divina. A oração transforma muito mais a pessoa que ora do que outra situação, outra circunstância, ou outro modo de agir. A lei divina, ela é inalterável, mas a percepção dela e a ação em nós, ela é singular, é uma aplicação e, portanto, não é um plano meramente teórico ou uma regulação especial do ponto de vista da redação. Pelo contrário, ela tem nuances que são vividas a partir da experiência pessoal e singular. Mas o fundamental é que assim nós adquirimos resignação, confiança, esperança para atravessar os momentos difíceis das nossas vidas e, mais que isso, para sentirmos a riqueza dessa experiência que nos transforma, nos fortalece, nos modifica. Por isso, que em que pese a lei de Deus ser imutável, a sua aplicação vai depender da nossa sintonia, da nossa vibração, do nosso estágio de evolução. E por isso mesmo, a oração tem sua eficácia, a sua possibilidade de experienciar vivências específicas mais elevadas e de transformar o meio em que nós nos encontramos, pelo simples fato de que os acontecimentos não são determinísticos como nós normalmente pensamos.
Eles são mutáveis, depende da ação do nosso livre-arbítrio, da interação de outros seres, de outras pessoas. Por isso que orar é fundamental para nosso encontro com o sagrado, com o divino. Reflitamos sobre isso. Muitas pessoas perguntam como foi a sua passagem e de que forma pôde chegar à colônia que o acolheu. Que ferramenta, que recurso poderia proporcionar tamanha graça? Pois bem, vou lhes contar. Desde que encerrara a minha aventura entre os encarnados, os meus olhos fecharam-se para as conjecturas materiais. O que se apresentava agora diante de mim era a mais absoluta incapacidade de me desvencilhar dos acontecimentos novos de um cenário que, em meus mais tristes pesadelos, nem mesmo eles poderiam alcançar. Diante de tudo isso, verificava que alguma coisa permanece acima de toda a cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muitas vezes folheara até o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca havia procurado as letras sagradas à luz do coração. A filosofia do imediatismo absorvera-me. Agora estava só, vivendo uma realidade que nenhum dos meus conhecimentos me seriam agora de boa serventia. Suicida! Suicida! Criminoso infame! Gritos de todos os lados. Onde estavam aqueles que me acusavam? Às vezes eu os via de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias em vão. Eu, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam meus ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam nas sombras. Para quem apelar? Torturava minha fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência naquela região tão desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que se assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar até mesmo as ideias. O que buscas, infeliz? Aonde vais, ó suicida? Tais abjugatórias incessantemente repetidas, elas perturbavam-me o coração. Infeliz sim, mas suicida? Não, suicida não. Essas increpações, ao meu ver, não eram procedentes. Eu havia, de certo, deixado o corpo físico a contragosto. Meus conhecimentos ante o infinito assemelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. De quando em quando, deparavam-se-me verduras que pareciam agrestes em torno das humildes correntes de água dos filetinhos em que me atirava sequioso. Por vezes até eu suguei a lama da estrada. Recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Qual seria a minha sorte dali por diante? Perguntava a mim mesmo em um misto de dor e sofrimento sem limites. Anos haviam se passado. As forças vencidas e o cansaço iam acalmando em meu peito, ressequido de esperança. Aquela dor ia diminuindo quando, em um chispar de consciência que ainda insistia em se manifestar, eu lembrei-me que acima de tudo aquilo deveria haver um Criador, um ser maravilhoso, para o qual a nossa natureza se inclina inexoravelmente no transcurso do tempo. Foi nesse instante
que eu pedi ao Supremo Autor da natureza que me estendesse as mãos paternais. Então, amargurosa emergência, quanto tempo durou a rogativa, não sei. Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, tais quais assim faziam crianças aflitas. Eu apenas sei que uma chuva de lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram naquela prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido. Não era igualmente eu, um filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a verdade sublime quando ainda estava preso às vaidades da experiência humana? É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus olhos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava-me ainda a alma inteira. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? Inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: eu me chamo Clarencio, sou apenas teu irmão. Percebendo o meu esgotamento, ele ainda acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. As suas preces foram ouvidas, seu coração é terra de boa semente. É chegada a hora de descansar. Doravante, serás viajor em estrada iluminada, e a oração para ti, a voz de uma alma que se entregou a Deus. O orvalho da manhã, criança, me fala do meu Deus. O cantar da brisa mansa me fala do meu Deus. O pássaro que canta e trina me fala do meu Deus. Minha vida uma canção ensina, a canção que eu fiz para meu Deus. Esperança que aqui dentro vai me
o Livro dos Espíritos, encontramos uma descrição muito clara sobre as funções da oração: pedir, agradecer e louvar. Nós colocamos nesta ordem exatamente para vincular a um processo evolutivo do estágio da oração. De um modo geral, as pessoas estamos numa fase em que identificamos nossas necessidades, nossos anseios e queremos a realização do mesmo com o apoio divino, com a presença da sua atuação onisciente e onipresente em nossas vidas. Esse é o estágio de pedido. Mas uma vez os pedidos atendidos, ou por outras razões mais evoluídas ainda, nós passamos a experienciar a noção de gratidão. É uma espécie de emissão espiritual, melhor dizendo, em que nos colocamos à disposição das forças amorosas da nossa vida interior e projetamos no ser que nos atendeu de um modo geral. Gratidão é hoje considerada uma das facilitadoras da vida psíquica, da sanidade humana e das relações interpessoais mais ricas possíveis. Pois bem, nós fazemos isso também com o ser divino, né? Agradecemos os pedidos atendidos, mas agradecemos a vida, a criação, a oportunidade de crescimento, os processos que nos fazem evoluir, agradecemos as vivências que nos permitem alcançar a plenitude e a existência divina. Há um terceiro estágio da oração que se chama de louvar. Não precisamos mais pedir nem agradecer. Para vivê-lo apropriadamente, é preciso alcançar um estágio de maior proximidade com Deus. Uma vivência que, de certa forma, nos leva a estados de êxtase, a inspirações mais profundas e ricas das nossas relações com Deus. Quanto mais estivermos próximos do divino, quanto mais tivermos superado a separatividade que a nossa consciência egóica criou em relação a Deus, quanto mais nos sentirmos mergulhados em Deus, no hausto divino, como os peixes no mar, ou nos sentirmos como as ondas e o oceano, mais próximos estaremos da condição de pessoas que podem louvar. Já não pedem, já não agradecem, no sentido tradicional, pelo simples fato de que se sentem partícipes desse ágape, que é a convivência com o divino. Por isso mesmo, esse louvor deve ser algo que emana da alma que se sente tocada pelo divino. E para isso, é claro, há que haver uma preparação, uma espécie de caminhada com exercícios apropriados para chegarmos a esse estágio. Mas no louvor, nos sentimos verdadeiramente em devaneio, em bem-aventurança, em estado pleno de realização na comunhão com o divino. De qualquer maneira, nós teremos estágios, ora pedindo, ora agradecendo, ora louvando. E as nossas preces irão variar. Nós precisamos estar atentos aos nossos objetivos quando oramos, e, em especial, aos nossos sentimentos em relação àquilo que estamos fazendo nesse ato de orar. Por isso mesmo, façamos agora uma reflexão sobre o que nos leva a orar, qual o móvel, qual o objetivo, e estaremos, de certa forma, entendendo a nós próprios e o nosso nível de maturação evolutiva. Manda-me, Senhor, por todos os teus mundos, pelas muitas moradas que há na casa do Pai Celeste. Manda-me pelo universo inteiro, como teu embaixador plenipotenciário. Outrora, quando eu apenas ouvira falar de ti, mas não te conhecia por experiência própria,
tremia eu ao pensamento da morte. Morrer era para mim deixar de existir. Hoje não te peço que não me deixes morrer. Hoje só te suplico, manda-me por todos os teus mundos, Senhor. Manda-me como teu emissário, como arauto das tuas grandezas, como apóstolo do teu amor, como pregoeiro de tua beatitude, por todos os planetas e astros, por todas as vias lácteas e galáxias, por todos os espaços cósmicos, onde quer que haja um ser, visível ou invisível, que me possa e queira ouvir e compreender. Manda-me em corpo físico, astral, etéreo, luminoso, espiritual, ou outro veículo qualquer de que minha alma necessite. Não quero que a minha missão encetada na terra sofra interrupção em outros mundos. Como seria triste se a minha mensagem que há pouco iniciei fosse cortada pela morte física do meu corpo. Ó pensamento consolador, vou proclamar em todo o universo aquilo de que transborda o meu coração. É esta minha vida eterna, em toda a sua plenitude e beatitude. Como poderia morrer quem tal missão deve cumprir? Jamais chegarei ao termo final da minha carreira cósmica. Por mais que diga, nunca terei dito tudo. Sempre será infinitamente mais o que não disse do que aquilo que disse. E se tão belo é o pouco que por dizível eu disser, quão estupendo deve ser o muito que por indizível não poderei dizer. Proclamarei as tuas grandezas mais pelo que sou do que pelo que sei. Todo o meu ser dirá o que tu és, dirá em trovejante silêncio o que uma alma diz a outra alma, o que o espírito segreda a outro espírito, o que os serafins murmuram aos querubins. Envia-me, Senhor, como teu embaixador por todos os teus mundos, e ainda que esta missão me leve por espinhos e abrolhos, pelas sombras de incompreensões e descompreensões, pelo fogo de ludibrios e traições, feliz me sentirei sempre por ser teu embaixador. Agradeço, Senhor, Maria Dolores. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo,
que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Onipotente e bom Senhor, a Ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de Ti nos vêm, e todo o povo Te diz amém. Louvado sejas nas criaturas, primeiro sol lá nas alturas, clareia o dia, grande esplendor, radiante imagem de Ti, Senhor. Louvado sejas pela irmã lua, no céu criastes, é obra Tua, pelas estrelas claras e belas, Tu és a fonte do brilho delas. Louvado sejas pelo irmão vento, e pelas nuvens o ar e o tempo, e pela chuva que cai no chão, nos dá sustento, Deus da criação. Onipotente e bom Senhor, a Ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de Ti nos vêm, e todo o povo Te diz amém. Louvado sejas, meu bom Senhor, pela irmã água e seu valor, preciosa e casta, humilde e boa, se corre um canto a Ti entoa. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão fogo e seu calor, clareia a noite, robusto e forte, belo e alegre, bendita sorte. Sejas louvado pela irmã terra, mãe que sustenta e nos governa, produz os frutos, nos dá o pão, com flores e ervas sorri o chão. Onipotente e bom Senhor, a Ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de Ti nos vêm, e todo o povo Te diz amém. Louvado sejas, meu bom Senhor, pelas pessoas que em Teu amor perdoam, sofrem tribulação, felicidade em Te encontrarão. Louvado sejas pela irmã morte, que vem a todos ao fraco e ao forte. Feliz aquele que em Te amar, a morte eterna não matará. Bem-aventurado quem guarda a paz, pois o Altíssimo satisfaz. Vamos louvar e agradecer, com humildade ao Senhor bendizer. Onipotente e bom Senhor, a Ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de Ti nos vêm, e todo o povo Te diz amém. Todos conhecemos de alguma forma a oração do Pai Nosso. Esta oração, ensinada por Jesus, registrada pelo apóstolo Mateus, vem nos trazendo ao longo dos milênios uma maneira bastante forte e contundente para nos comunicarmos com Deus, sem aqueles floreios,
sem aquelas fantasias de que para falarmos com Deus precisamos de uma linguagem rebuscada, dos grandes elogios, das grandes comparações. Jesus nos diz que a linguagem do Filho para com o Pai deve ser uma linguagem simples, deve ser a linguagem daqueles que se expressam com o coração. O Espírito Humberto de Campos vai dizer no livro Boa Nova como teria surgido essa oração. E ele vai dizer que começa tudo na inquietação de Pedro. A sua sogra vem perguntar a ele sobre as coisas da vida, as coisas do dia a dia, a manutenção das suas necessidades básicas. E Pedro então vai a Jesus e fala a respeito da oração. Senhor, será que realmente Deus ouve as nossas preces? Ao que Jesus redargou imediatamente, sim, claro, Pedro. Claro, todos os homens necessitam e têm dentro de si o germe que faz com que o homem vá em busca de Deus. A busca de Deus não é uma coisa forçada, não é uma atitude que seja ensinada, é uma coisa natural, porque nós já possuímos isso dentro de nós. E assim, Senhor, será que se eu pedir as coisas, por que ele não faz tudo tão assim igual? Por que as coisas são diferentes? Por que tem pessoas que têm talentos importantes e outros têm talentos tão simples? Por que tem pessoas grandiosas e outras pessoas que são humílimos servos? Será que Deus não os trata com a mesma dignidade? Ao que Jesus lhe explica que, em verdade, o mundo pertence e todas as coisas a Deus. E todas as coisas se encadeiam dentro da natureza, dentro de uma perfectude, dentro de uma sincronia, um perfeito equilíbrio. Tudo se está em absoluta ordem. Não existe nada fora da ordem. E Pedro, então, começa a perguntar a Jesus sobre como poder interpretar uma oração, como possa, de repente, interpretar o sentido de uma oração. E aí Jesus disse, Pedro, enquanto você estiver orando, pedindo suas coisas do mundo, as coisas... Pense que a oração não é esse instrumento. Seus desejos e caprichos, é possível que quando você estiver pedindo isso, pode ser que você não receba e você saia da oração com um pouco de frustração, Pedro. Mas quando você pede as bênçãos de Deus, a fim de compreender a sua vontade justa, Pedro, aí você tem o consolo da paz. Porque vai compreender a dinâmica perfeita desse Pai Celestial maravilhoso. Enquanto Jesus explicava a Pedro sobre o sentido da oração, a interpretação da oração, a necessidade, Jesus ainda afirmava, Pedro, é preciso que o homem compreenda a oração e a pratique como a respiração, faça da oração um hábito natural da sua vida. Um dos filhos de Alfeu chega a Jesus e diz, Jesus, ensina-nos a orar. Jesus, então, compreendendo a carência daqueles homens, a necessidade daqueles homens, começa assim, numa inspiração absolutamente iluminada. Ele diz, Pai nosso, o Pai é nosso. O Pai é nosso, o Pai é da natureza, o Pai é de todas as coisas, que estás no céu, santificado seja o seu nome. Que jamais, Senhor, que jamais o homem possa vilipendiar o teu nome, que jamais o homem possa botá-lo em uma condição inferior àquela a qual o Senhor deve estar, no seu coração, na sua alma. Absolutamente, nós devemos evocá-lo sempre, a sua presença magistral ao nosso lado. Por isso pedimos, Senhor, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A tua vontade em todos os lugares, em cima, embaixo, no cosmos, no infinito, aqui nas pequenas coisas, a tua vontade sempre, Senhor, e não a nossa, porque tu sabes o que é certo, tu sabes o que é bom, tu sabes o que é generoso, e jamais poderia estar errado em algumas das suas deliberações. A confiança é total. Por isso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí, para acalmar o coração de Pedro, ele diz, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Sim, Senhor. Assim como os pássaros, assim como o trigo, assim como todas as coisas da natureza que seguem a sua ordem e recebem de ti as benesses da vida, dai-nos o pão de hoje em cada tempo e dai-nos também a capacidade de perdoar as ofensas do outro, pedindo a ti
que no nosso grau de esclarecimento, em conformidade com as nossas capacidades de perdoar, perdoe a nós também por qualquer coisa que tenhamos feito. E livra-nos, Senhor. Livra-nos de todo o mal. Livra-nos de toda a tendência ainda em nós, atávica no nosso coração, no fundo, de estarmos transgredindo as suas leis. Porque são teu reino, o poder e toda a glória para assim sempre. Mateus corre e naquele mesmo instante ele, como era um homem letrado, ele começa a anotar todas aquelas coisas, aquilo futuramente iria compor o seu grande livro que ele iria ofertar à humanidade. A rogativa de Jesus continha, portanto, diz Humberto de Campos, a síntese, todo o programa de edificação do cristianismo nascente. Depois daquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Neste ano que começa, nós vamos fazer uma espécie de estimulação para que as pessoas participem do nosso encontro com o sagrado no horário que ele acontece, em especial, no horário federativo, às 8 horas, no sábado. Nós estamos fazendo isso baseado numa noção que nos traz André Luiz, no seu livro Nosso Lar, quando ele vai viver uma experiência de oração coletiva. Nesse estágio de compreensão que ele apresenta, ali está a sua percepção de como é importante o conjunto das pessoas estarem em estado de oração. É uma vivência diferenciada, é uma vivência que integra pessoas, mas não somente pessoas encarnadas, interexistencialmente falando, estamos acompanhados o tempo todo. E recordando Jesus que dizia, onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ali ele estaria, isso vai criar condições psíquicas no plano espiritual para que nós sintamos a resposta da espiritualidade para os nossos anseios, os nossos apelos, as nossas vivências. Em nosso lar, tudo para no momento da oração, praticamente. O governador, seus ministros, os seus assessores, todos se reúnem num grande templo, e isto é uma espécie de evento televisionado à moda espiritual que nos permite, então, experienciar isso. Nós vamos orar hoje, então, nesse modo de pensar coletivo. E vamos nos aproveitar, então, da palavra de Emmanuel. Façamos um momento de silêncio, de recolhimento, e digamos assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora
e sempre. Eleva o pensamento ao céu, sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com um coração grande, e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo, é glória vã, nada tem de estável, tudo passa, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Aspira as coisas celestes que sempre duram, fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa, mas não há verdadeiro amor sem a paciência. A confiança e fé viva mantém a alma, quem crê e espera tudo alcança. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Do inferno acossado, embora se veja, enganará seus furores. Quem a Deus tem, que lhe venham desamparos, cruzes e desgraças, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. E depois bens do mundo, pois tudo é nada, ainda que tudo percas, só Deus basta. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta, só